Quer dizer que qualquer pessoa consegue fazer esse pastelão? Qualquer pessoa consegue fazer. Que massa maravilhosa, né? Deliciosa. Para o recheio eu vou precisar de 500 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Eu vou processar grosseiramente. Aqui eu cozinhei com sal, limão pepper e um pouco de colorau. Se você não tiver o processador, é só usar a função pulsar do liquidificador. Uma cebola, um tomate e um dente de alho. Meia colher de páprica, páprica doce. A páprica doce faz parte da construção de sabores para o nosso recheio. Eu vou refogar com 2 colheres de sopa de óleo, 300 ml de água, 1 colher de sopa de açúcar. Essa é uma massa que ela tem um ótimo rendimento. 1 colher de sobremesa rasa de sal, 10 gramas de fermento biológico seco. Gente, é um pacotinho. E se você quiser usar o fermento fresco, 30 gramas. Aqui no liquidificador eu vou adicionar meia cebola. Gente, apenas meia cebola. Faz e depois conta aqui pra gente. 70 ml de óleo. Essa é uma massa muito boa de fazer. É só você colocar tudo aqui no liquidificador e bater. E fala aqui pra mim nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu quero saber. Agora adicione o frango. É aquele recheio bem caseirinho, sabe? Mas é só a forma de fazer que faz toda a diferença. Eu vou adicionar 650 gramas de farinha de trigo sem fermento. Farinha de trigo comum, fácil de encontrar em qualquer supermercado. Eu tenho certeza que essa receita é para você. Ela é prática, econômica e fácil de fazer. Da borda para o centro, da borda para o centro. Eu vou fazer isso até que toda a farinha de trigo aqui fique envolvida na massa. E não é você fazer para ver se vai dar certo, é fazer até dar certo. Olha! Produção, você apareceu! Lógico, você sabe que eu amo essa receita, né? E eu achei que você não iria vir hoje. Disseram que eu não viria hoje, foi? Foi! Ei, povo do linguão! Mas quando eu soube que era pastelão, eu falei, tenho que ir. Massa sovada. Eu vou dividir essa massa. Olha. Faça uma bola. Eu vou deixar a massa descansar, não para que ela dobre de tamanho. E cubra para que ela não fique ressecada. E não vai embora não, que daqui a pouquinho eu volto para lhe contar um segredo dessa massa. Eu já experimentei aqui e o sal tá maravilhoso. 100 gramas de milho. Gente, pense no docinho que fica. Agora eu vou finalizar com uma porção de salsinha e cebolinha. Então você não colocou a salsinha para refogar junto com o frango, para não ficar murcho, né? Aprendeu, hein? Claro, com a professora dessa, como é que não aprende? É, né? Prontinho. Próximo passo, deixa essa aqui ao lado. Vou cobrir para que ela não fique ressecada, tá? Quando você deixa a massa descansar, fica tão fácil de fazer isso aqui. Olha só. Não é força não, viu? É jeito, ó. Faz aí e depois me conta. Aqui eu tenho uma forma de pizza. O aro dessa forma aqui é de 35 centímetros. Se você não tiver uma forma de pizza, você pode usar qualquer uma aí na sua casa. Pode ser redonda, quadrada ou retangular, que tiver no celular. Você tá cheio de gracinha hoje, né? É, você sabe que eu amo esse pastelão, meu filho. Aí tem que ficar assim para ganhar um pedaço maior. Uma porção dobrada. Porção triplicada. Ah, entendi. Tá vendo, gente? Quando você deixa a massa descansar, até com suas mãos, olha. Lembra do nosso recheio? Vou colocar aqui por cima da massa. E essa massa, ela é tão maravilhosa que você pode usar o recheio aí de sua preferência. Lembra que eu falei 500 gramas de peito de frango? Aqui eu estou usando 250 gramas. Esse recheio, ele dá para 2 porções dessa aqui. 250 gramas de queijo mussarela.
Quando você passa no processador, ele rende bastante. Eu vou usar 200 gramas de requeijão cremoso. Se você não encontrar aí na sua cidade, a bisnaga assim, você pode usar um copinho, aquele copinho de 200 gramas. E o sabor desse é de 4 queijos. Nossa, o negócio nem tá pronto ainda, minha água já tá cheia de boca. A outra porção eu vou abrir para cobrir o nosso pastelão. Essa é uma massa que ela estica, tá vendo? Eu vou unir para que não fique assim, olha só. É só fazer isso, é fácil. Essa massa, ela tem um sabor incrível. E essa é uma massa muito versátil, né? Que dá para fazer vários tipos de salgados. Isso. Se você quiser fazer salgado pequeno, salgado grande, fique livre. Aqui você já pode finalizar com um ovo e levar para assar. Mas eu vou lhe ensinar uma dica de decoração aqui que você vai se surpreender. Que quem vai olhar vai dizer assim, onde foi que você encomendou? Aí você vai dizer, minha casa. Então, para isso, eu vou deixar essa massa descansar aqui apenas por 5 minutos para que a decoração fique perfeita. Eu vou medir 3 dedos e vou fazer isso. Vou fazer um círculo. E se você gostou dessa receita, não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito ao canal. Eu vou fazer uma marcação nessa parte do meio. Não é para cortar, apenas para marcar. Vamos precisar de um ovo. E depois que eu terminar de fazer a decoração, você nem precisa deixar descansar. Pode levar para o forno. O orégano eu vou colocar somente nessa parte aqui do meio. Fala aqui para mim nos comentários se você vai fazer uma decoração igual a essa ou se você vai fazer outra decoração. O queijo parmesão eu vou colocar aqui na borda. Eu vou passar pela peneira. Olha só como ele fica lindo. Perfeito, né? E o meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser de 25 minutos, ou até que fique dourado. Agora eu vou levar para assar. Eita, nós, hein, produção? É hoje, hein, ó. Cheiro maravilhoso. Gente do céu, que cheiro é esse? E que salgado bonito, né? Lindão. Pastelão é um salgado que eu não gosto de comer com ele frio, sabe? Você disse que ia comer quantos pedaços? 3. Ah, por isso que você trouxe o suco, né? Lógico, trouxe para nós dois. Hum. Vai ser nosso almoço. Deixei ficar bem geladinho, do jeito que você gosta. Vai ser nosso almoço hoje. Pastelão com suco. Que delícia. Olha só. Caramba. Quer produção? Com certeza. Experimente e me diga. E a combinação tá ótima desse frango com queijo e requeijão cremoso. A construção de sabores aqui vai te surpreender. Olha. Você precisa fazer. Quer dizer que qualquer pessoa consegue fazer esse pastelão? Qualquer pessoa consegue fazer. Olha que facilidade para congelar. A validade no freezer ou no congelador de sua casa é de 90 dias. E se você quiser fazer para vendas, é só colocar em bandejas, passar o plástico filme e vender. Imagine, gente, no trabalho, na faculdade, olha só, no seu bairro. Olha, o preço de vendas, isso depende muito do valor dos ingredientes de região para região. Aqui na minha cidade, uma bandeja dessa é, em média, R$20. E tá um preço muito bom, porque isso aí é almoço para 2 pessoas. É verdade. Para mim é uma só. E eu te espero nos comentários. Também te espero lá nos comentários.